Olá pessoal, passando rapidinho aqui para agradecer o apoio de vocês com essa obra. Batemos 4.000 inscritos. Muito obrigado mesmo. Infelizmente chegamos a todos os capítulos já lançados atualmente da obra. Agora é esperar por mais capítulos a serem lançados para eu trazer as próximas partes. Enfim, sem mais enrolação, espero que gostem da parte 3. Yeshen acabou com os segredos por trás da força de um dos discípulos da Terra Santa de Hongshen, desfazendo seus encantos através de seus olhos supremos. Logo após, ele descobre que a filha santa de Hongshen estava conspirando com a seita da Águia, e assim ele teria que planejar algo para não ocorrer nenhum desastre na Terra Santa de Xianyuan. Em uma casa de hóspedes, Yechen e sua 7ª irmã mais velha estão de guarda. Ela pergunta o que eles estão fazendo lá no meio da noite, e ele responde que está caçando coelhos. Um homem de manto negro e rosto coberto por uma máscara pula do muro e larga um pedaço de madeira. Após isso, ele olha para algum tipo de mapa antes de ir embora. Os dois vão até onde ele largou o pedaço de madeira, e depois de examiná-lo, concluem que parece ser algum tipo de formação com um fluxo fraco de energia. Eles entram no quarto onde a mãe de Yechen está sentada, usando roupas de dormir cor-de-rosa. Ela está sentada de pernas cruzadas, olhando para Yechen. Yechen explica que está havendo uma conspiração na Terra Santa, e se ele não estiver enganado, eles estão planejando montar uma grande formação em sua terra sagrada. Uma vez ativada, será ruim para eles. Infelizmente, eles não podem fazer isso em uma única noite, então ainda tem tempo. A mãe dele fica agitada, mas Yechen a tranquiliza, dizendo que eles não têm evidências suficientes agora, porém é fácil assustar pequenas cobras. Ele diz que precisam agir com cautela agora, acreditando que haverá mais traidores na Terra Sagrada. A mãe diz que, primeiro, os filhos sagrados estavam disfarçados como discípulos, e agora há uma formação, e pergunta o que está acontecendo naquele pico. Yechen diz que tem um plano para acabar com eles, assim eles não poderão agir novamente. A manhã chega, e do lado de fora do grande salão no pico Yuxiao estão o mestre Liu e a mestra de Hongchen. Ele diz a ela que hoje eles vão ao pico Tianqi para treinar com seus discípulos. A mãe de Yechen aparece e seu rosto está branco de medo. Ela diz que encontraram o corpo de um discípulo na montanha e ele foi morto na noite anterior. O mestre Liu grita de choque, perguntando se encontraram o culpado. A mãe de Yechen responde que não, mas deve ser um dos membros da seita da Águia, e que deve ter sido algum dos homens que escapou durante a noite e causou essa cena. A mestra de Hongshen fica surpresa e diz que isso é terrível. A mãe de Yechen fala no ouvido do mestre Liu, dizendo que se essas pessoas machucarem os convidados, seria muito vergonhoso. Ele olha para a líder de Hongshen e diz que enviará seus melhores homens para proteger o local de descanso deles, para que não aconteça nada de ruim. Uma gota de suor escorre da testa da mestra de Hongshen, e ela diz que não precisam fazer isso. No entanto, o mestre Liu insiste, e naquela noite, muitos guardas com espadas cercam o local onde o pessoal da Terra Santa de Hongshen está ficando. A mestra da Terra Santa Hongshen se curva diante da mulher de cabelos vermelhos que falou com seu discípulo na floresta. Ela a chamou de donzela sagrada e pediu seu conselho, pois seus discípulos não podem sair da casa de hóspedes, e assim não podem prosseguir com os planos. A donzela sagrada a tranquiliza, dizendo que é apenas por 3 dias e que podem esperar. Nesse momento, Yechen observava de cima e olhava para a casa de hóspedes. Seu plano havia dado certo e coisas piores para atacá-los antes de 3 dias se passaram. O mestre Liu bate na mesa à sua frente e exige que King Wu explique a afirmação dela de que a seita da Águia se infiltrou nas terras sagradas e matou um discípulo, pois já se passaram 2 dias e ninguém foi pego, e aquilo era uma desgraça para eles diante das terras sagradas de Hongshen, grita o mestre Liu. Ela se desculpa e diz para ele não ficar bravo, já que suas discípulas já encontraram a localização dos indivíduos, e até o anoitecer ela dará uma resposta satisfatória a ele e seus convidados. Fora do salão principal, a 2ª irmã aparece em frente à mãe de Yechen e pergunta o que o mestre Liu disse. Ela responde que eles devem colocar em prática o plano deles essa noite, pois não é bom para eles se atrasarem mais. A mãe de Yechen pergunta se ela tem notícias dele, e a 2ª irmã diz que ele ainda está em reclusão. A 7ª irmã, Zhao, fica em frente à caverna onde Yechen está em reclusão. As 2 irmãs, Ling Shi e Miao Han, chegam ao local, cumprimentando a irmã Zhao e perguntando se Yechen saiu da caverna ou não. A 7ª irmã responde que ele ainda não saiu. Ela diz que ele se trancou lá por 3 dias completos, não comeu ou bebeu nada. Todos se aproximaram da rocha na esperança de ver algo, mas estava muito escuro.
De repente a rocha racha e uma energia forte aparece, explodindo tudo ao redor. Ye Chen havia saído de dentro da caverna, feliz que havia finalmente praticado a arte dos 9 estilos da espada Tiaxuan, e era realmente poderosa. As 3 irmãs haviam sido jogadas no chão e ficaram tontas, com suas roupas destruídas. Quando ele viu suas irmãs no chão, ele se aproximou delas pedindo perdão, e todas olharam para ele, dizendo para ele vir até elas para ensinar-lhe uma lição, por ter ficado tanto tempo sem dar notícias e preocupar elas. Na manhã seguinte, alguém está secretamente conversando com a donzela sagrada. Ela diz que se passaram 3 dias e não conseguiram configurar a formação de confinamento do grande tribunal. E ela pergunta à pessoa misteriosa se o mestre Liu havia descoberto seus esquemas. O desconhecido responde que é impossível, já que naquela manhã ele estava exigindo que a mestra Qing Yu descobrisse os culpados pela morte dos discípulos. A donzela sagrada pergunta se eles irão continuar com a criação da formação nos picos essa noite, e Jing Wuyang aparece segurando uma xícara em suas mãos com um sorriso sinistro. Ele diz que é melhor concluírem a formação essa noite, para não ocorrer mais nenhum imprevisto. No salão principal, o mestre Liu estava se desculpando com a mestra de Hongshen, dizendo que está extremamente arrependido por assustá-los nos últimos dias. E ela responde dizendo que o mestre Liu é uma pessoa gentil, e está apenas zelando pela segurança deles. Ela pergunta se eles já capturaram o culpado da seita da águia. O mestre Liu responde que King Wu já enviou uma carta agora mesmo informando que o homem foi capturado e será escoltado para aquele local de manhã. A mestra de Hongchen parabeniza pelo sucesso de capturar as pessoas envolvidas nos ataques e pergunta se ela poderá vir ver os culpados, ao que o mestre responde que é claro. Naquela noite, nos quartos de hóspedes, muitos homens vestindo túnicas cinza e máscaras pretas são vistos circulando. Ye Chen e suas irmãs observam escondidos aquela cena de dentro da floresta. Ye Chen diz que é hora de enrolar os peixes na rede. No momento em que um dos homens ia colocar o objeto de formação no chão, Ye Chen aparece atrás dele, perguntando o que ele está fazendo tão tarde da noite. O desconhecido fica alerta e rapidamente saca sua espada, atacando Ye Chen. No entanto, ele apenas expandiu seu QI que estava tão brilhante que com um único golpe, ele empurrou o homem para a floresta. A líder da seita Hongshen está na frente da Santa Donzela e pergunta a ela por que os discípulos ainda não voltaram, e se pergunta se alguma coisa pode ter acontecido com eles. A Santa Donzela a tranquiliza, dizendo que eles já concluíram suas missões, então mesmo se pegarem eles, os picos não terão mais tempo. Nesse momento, a voz da mãe de Ye Chen é ouvida, mandando que a mestra de Hongchen saia para fora. A mestra sai de dentro da casa de hóspedes perguntando a razão por essa comoção tão tarde da noite. A mãe de Ye Chen estava junto com as outras irmãs e os desconhecidos de mantos cinzas que Ye Chen havia capturado. A mãe de Ye Chen explica que levou suas discípulas para capturar os culpados pela morte de um dos discípulos do pico, porém havia encontrado aqueles homens encapuzados colocando um tipo de feitiço em seu pico. A mestra de Hongchen finge estar surpresa e pergunta se aqueles homens eram os discípulos da seita da águia. A mãe de Ye Chen pede que ela olhe mais de perto, pois eles são todos discípulos da terra sagrada Hongchen. A mestra de Hongchen se abaixa e remove uma das máscaras e vê um de seus próprios discípulos. O homem de joelhos murmura pedindo ajuda à anciã. Ela finge estar brava, perguntando o que eles estavam fazendo no meio da noite. De repente, o mestre Liu vem voando do céu e começa a gritar, perguntando o que eles estavam fazendo e por que trouxeram pessoas aqui para perturbar o descanso dos hóspedes no meio da noite. A mãe de Ye Chen aponta para os discípulos, dizendo que capturaram o culpado. Suas palavras foram interrompidas pela anciã, que começou a se desculpar, gritando que estava envergonhada porque seus discípulos foram capturados. O mestre Liu estava muito confuso e perguntou o que estava acontecendo. Nesse momento, a mestra de Hongchen puxou sua espada e lançou um ataque sobre aqueles discípulos, massacrando todos eles. A mestra diz que aqueles discípulos não eram dignos de serem parte da Terra Sagrada, e por isso tinha que se livrar deles ela mesma. A 7ª irmã aponta o dedo para a anciã, dizendo que ela claramente estava apenas calando aqueles discípulos. De volta ao quarto de hóspedes, a Santa Donzela estava vendo toda aquela cena desenrolar do lado de fora, e nesse instante, Ye Chen apareceu atrás dela, surpreendendo-a, perguntando se ela é a pessoa que quer destruir a terra sagrada de Xianyuan. De repente, uma explosão ocorreu na casa de hóspedes, tão grande que desviou a atenção para ela. O grande mestre ficou perplexo e perguntou novamente: "O que está acontecendo?"
No céu, Ye Chen e a Santa Donzela estavam lutando com espadas. O céu estava cheio de golpes de energia amarela e vermelha. O mestre Liu, ao ver Ye Chen lutando contra outro mestre habilidoso, pergunta à anciã de Hongshen o porquê de ela estar escondendo tal mestre forte em seu pico Yu Xiao. Desta vez, a anciã coçava a cabeça enquanto suava de estresse. Ela não tinha palavras para explicar quem ela era. Enquanto isso, seus olhos começavam a ficar brancos, enquanto pensava consigo mesma no porquê da Santa Donzela estar fazendo um espetáculo tão grande, quando era para eles agirem nas sombras. No campo de batalha, a Santa Donzela se perguntava como Ye Chen conseguiu se aproximar silenciosamente e desferir tantos golpes contra ela, mesmo que seu nível de cultivo não fosse alto. Ela diz que os movimentos de Ye Chen eram muito refinados e que aquilo não era uma técnica da Terra Sagrada, e se pergunta qual era a origem dele. A mãe de Ye Chen começou a falar com o mestre Liu, dizendo que os homens que acabaram de ser mortos foram pegos por eles enquanto preparavam um feitiço. Ela diz que definitivamente há uma conspiração na Terra Santa de Hongchen, e o mestre Liu concorda, dizendo que pode ver isso também. Enquanto isso, Jing Wuyang estava parado nas montanhas ao lado do mestre da seita da águia. Jing Wuyang diz que felizmente ele tinha preparado um plano de backup, e era para eles começarem a agir. O mestre da seita da águia segurava uma perna de frango enorme e uma lâmina curvada, com muitas pessoas atrás dele. A Santa Donzela estava irritada com Ye Chen, enquanto estava cercada por uma aura vermelha intensa, mandando que ele saísse do caminho dela. Enquanto Ye Chen bloqueava seu ataque e era lançado para longe, nesse momento um grito é ouvido do mestre da seita da águia. Ye Chen aparece ao lado das irmãs, dizendo que finalmente as raposas estão aparecendo e manda que elas se mostrem. O mestre da seita da águia chega no local com vários discípulos. Ele estava com um sorriso grande no rosto e cumprimenta o mestre Liu, pois fazia tempo que não tinham se visto. O mestre Liu grita perguntando o que ele estava fazendo ali e se ele realmente está desconsiderando a Terra Santa de Xianyuan. O líder da seita da águia ri e coloca sua lâmina em seu ombro, dizendo que quem o convidou primeiro foi o mestre Liu, para que eles pudessem roubar os tesouros do reino secreto e dividir em partes iguais. As irmãs, ao ouvirem aquilo, ficam furiosas com o mestre Liu sobre isso. O mestre Liu começa a coçar a cabeça e evita o contato visual, dizendo que hoje eles estão todos juntos nisso e mais tarde poderiam acertar suas contas antigas. O líder da seita da águia aponta sua lâmina para o mestre Liu, dizendo que irá recuperar o que pertence a eles com juros e vingar o ancião Fearless, que foi morto por Ye Chen. A mãe de Ye Chen diz que sua Terra Santa é protegida por um encantamento e que da última vez foi o ancião Jing Wuyang que os trouxe até lá, mas dessa vez eles não terão chances. Porém, nesse momento, Jing Wuyang aparece no meio da multidão, dando um sorriso grande, mostrando que dessa vez era ele de novo. A mestra Qing Wu grita perguntando o motivo pelo qual Jing Wuyang não estava preso no penhasco das reflexões, como o mestre Liu havia dito que faria. O mestre Liu olha para o ancião Jing Wuyang, perguntando o porquê de ele ter feito isso, sendo que ele sempre o tratou bem. O ancião Jing Wuyang grita com ele, dizendo para calar a boca. Ele diz que na Terra Santa há duas pessoas que ele mais odeia, o mestre Liu, que o pegou de costas, e Ye Chen, que tirou seu pequeno amigo de frente. Os olhos de Jing Wuyang ficam vermelhos de fúria, dizendo que apenas destruindo eles o ódio em seu coração diminuirá. O mestre Liu olha para a anciã da Terra Santa de Hongchen, dizendo que eles sempre foram bons amigos, e pede que eles o ajudem nesta noite. O mestre Liu, ao olhar para Ye Chen, que o encarava de maneira diferente, pergunta por que ele estava olhando para ele assim. Ye Chen diz que é porque era óbvio que a terra de Hongchen estava conspirando com a seita da águia para destruir a Terra Santa de Xianyuan. O mestre Liu, ao perceber tudo isso, fica extremamente chocado com a revelação óbvia. A Santa Donzela diz ao ancião Jing Wuyang que a formação não foi organizada com sucesso e pergunta se ele pode impedir os outros picos de se juntarem à luta que irá acontecer. Jing Wuyang diz para ela não se preocupar, pois cada pico recebeu um copo de vinho fino misturado com veneno em nome do diretor. Jing Wuyang diz que eles agora são um monte de lama. Nesse instante, é mostrado que todos os discípulos estavam mortos e sangue estava por toda parte. O sistema aparece com uma nova missão, que era para Ye Chen proteger o povo de Yu Xiao e ajudar a Terra Santa de Xianyuan a sobreviver a essa catástrofe. O mestre da seita de Hongshen grita para seus discípulos avançarem, mandando que eles massacrem todos. A mãe de Ye Chen pede que todos se preparem para a batalha.
De repente, 1000 espadas começam a chover sobre os inimigos e eles se defendem com grande dificuldade, perguntando que tipo de técnica é aquela. A mãe de Ye Chen, ao olhar para aquelas espadas, diz que elas eram as espadas dos ancestrais e fica impressionada com aquilo. Ye Chen aparece controlando as espadas com seu Qi e grita, dizendo que não é aconselhável entrar em uma batalha quando estão sendo atacados por ambos os lados, e manda que todos recuem. O mestre Liu rapidamente agradece a Ye Chen e diz que vai se retirar primeiro, mas irá buscar ajuda. Miao Han grita, dizendo que as discípulas do pico Xiangyao não beberam o vinho que enviaram, e diz para eles voltarem para o pico primeiro. A santa donzela dispensa suas discípulas mulheres e diz por trás que não podem deixá-los escapar, pedindo às suas discípulas para formarem uma formação. As 5 discípulas ficam na frente de Ye Chen e ativam sua formação, na qual uma energia avermelhada aparece e cerca todos eles, prendendo-os. O líder da seita da águia sorri e diz que, depois que conseguirem lidar com aquelas espadas voadoras, irão massacrá-los. A santa donzela diz que as formações da terra de Hongshen são muito misteriosas e será impossível para eles saírem de lá facilmente. Ye Chen pergunta às suas irmãs se não existe uma fraqueza naquela formação, e sua segunda irmã responde que a única fraqueza são os discípulos que mantêm a formação. Assim, Ye Chen faz um gesto com suas mãos e diz que vai tentar fazer alguma coisa. Todas as suas espadas voadoras se dirigem para as discípulas que mantêm a formação, mas a santa donzela as protege com sua barreira, dizendo para Ye Chen nem pensar nisso. Ye Chen fica impressionado que mesmo quando as espadas estavam se dirigindo para atacá-las, as discípulas não se moveram nenhuma vez. O mestre Liu diz que a primeira coisa que um discípulo da Terra Santa de Hongshen aprende é a maneira de praticar a mente para se tornar inabalável. Ele complementa dizendo que se elas estivessem em pânico, a formação teria desmoronado. Assim, uma ideia passa pela mente de Ye Chen e ele sorri. Ele se aproxima do lado da barreira onde as mulheres estavam em pé, puxa o mestre Liu para perto e remove rapidamente a vestimenta dele. Nesse momento, a discípula que estava na frente do mestre Liu entra em colapso por aquela cena que faz seus olhos se cegarem. Nesse instante, todas as discípulas estão ajoelhadas, vomitando, e a formação é quebrada. Ye Chen e suas irmãs fogem de lá em suas espadas voadoras, enquanto Ye Chen diz que o mestre Liu é realmente poderoso e que seu poder iria além da Terra Santa. A mãe de Ye Chen pousa rapidamente no pico Xiangyao e grita para todos iniciarem a formação defensiva rapidamente. Nesse instante, uma barreira começa a aparecer em volta do pico, e quando um dos discípulos da terra de Hongshen ia entrar, ele cai no chão, transformando-se apenas em um esqueleto. Os discípulos dizem que chegaram tarde demais e é impossível entrar no pico com aquela barreira. Outro diz para não se preocuparem e que é melhor vigiar por enquanto até eles terminarem de cuidar dos outros 3 picos. A mãe de Ye Chen, ao ver que aqueles homens estavam indo em direção para os outros picos, pede que emitam uma ordem para que todos os discípulos voltem para ajudar a lutar contra o inimigo. Assim, a segunda irmã lança um raio para cima, e Jing Wuyang percebe que o pico Xiangyao estava chamando os discípulos de volta, o que será problemático quando eles vierem. A santa donzela tranquiliza ele, dizendo que até eles chegarem, os picos Yuxiao, Tianqi e Shenting estarão sob o comando deles, então não precisarão temer. No entanto, Jing Wuyang grita dizendo para ela não ser descuidada, pois as discípulas do pico Xiangyao eram fortes. A santa donzela o interrompe e manda que ele abaixe o tom de voz, o agarrando fortemente pela roupa. Jing Wuyang fica assustado com aquilo e imediatamente pede desculpas. Ao sentir aquela presença esmagadora, Jing Wuyang pensa que aquilo não pode ser emitido por um filho santo, e se pergunta quem era ela. A santa donzela solta Jing Wuyang e pergunta ao seu discípulo se os 3 picos foram cuidados, e ele responde que ainda existem alguns mestres resistindo. O mestre da seita da águia avisa que irá para a linha de frente e derrubará o pico Yuxiao primeiro. Dentro do pico Xiangyao, a segunda irmã estava em posição de meditação com uma luz amarela ao seu redor. Ao completar sua missão de emitir a ordem para as discípulas retornarem para o pico e ajudarem na luta, ela percebe Ye Chen caminhando para dentro de um quarto. Assim, a segunda irmã o segue e, ao entrar no quarto, ela pergunta o que ele estava fazendo, mas é interrompida ao ver que Ye Chen estava completamente nu. A segunda irmã começa a entrar em choque com aquela cena e rapidamente se vira. Ye Chen explica que estava trocando suas roupas para as da seita da águia, a fim de matar o mestre da seita da águia ou a donzela sagrada. A segunda irmã ainda está virada e corada, ouvindo tudo aquilo. Ela se vira para ele e diz que é muito perigoso e que ele não deveria fazer isso sozinho. Ye Chen fala que é melhor tomar a iniciativa primeiro.
A segunda irmã então pergunta se ele tem mais um conjunto de roupas, e Chen fica confuso. E ela começa a remover seu vestido azul, dizendo que irá com ele. E sangue começa a sair do nariz de Chen ao ver a beleza de sua segunda irmã. O pico Yuxiao estava repleto de destruição e pegando fogo, com vários discípulos gritando. Um discípulo da seita da águia aparece e avisa ao mestre que o pico Yuxiao está totalmente capturado. O mestre da seita da águia diz que o próximo objetivo é ir ao pico Xiangyao e se divertir um pouco, e eles começam a gritar de empolgação. Um discípulo chega gritando que os discípulos presos do pico Yuxiao conseguiram escapar pela montanha de trás. O mestre da seita da águia fica irritado e manda que aquele discípulo mostre o caminho para levá-lo até lá. Perto de um lago, o mestre e seus discípulos estão sem entender o porquê de estarem ali. Ele grita perguntando o porquê daquele discípulo tê-lo trazido até ali. Nesse momento, 2 tornados de água começam a se formar e subir em direção ao céu a partir do lago. Essas espirais de água atacam todos os discípulos da seita. Quando eles estão fugindo, várias espadas começam a chover sobre eles, atingindo cada um. O mestre da seita da águia grita perguntando se aquilo é tudo o que Chen tem e manda que ele saia para enfrentá-lo. No entanto, nesse instante, Chen aparece atrás dele e atravessa sua espada no corpo do mestre. O mestre ainda tenta revidar atacando Chen, mas ele desvia para longe e aparece perto de sua segunda irmã, que estava disfarçada, e sua marionete emergindo de dentro do lago. Chen fala que o plano foi melhor do que esperado. O mestre provoca Chen, dizendo que ele é apenas um jovem que faz truques sujos e não tem valor nas artes marciais. A segunda irmã grita, defendendo Chen, dizendo que ele não é qualificado para falar sobre os outros. Ela puxa sua espada, mas Chen a impede, dizendo que ele queria se revezar, mas não esperava pegar 2 peixes grandes de uma vez. No céu, a Santa Donzela e o ancião Jin Wuyan estão voando. Eles veem o que está acontecendo abaixo, e a Santa Donzela diz que Chen ainda permanece como uma barata em seus planos. A ancião Jin Wuyan aponta para Chen e diz que esperava que ele tomasse uma decisão errada, e ele realmente havia feito. O mestre da seita da águia diz que ambos chegaram na hora certa, e pede para eles unirem forças para acabar com Chen. A donzela pensa consigo mesma que da última vez, Chen conseguiu combinar seu nível de cultivação com o dela, e para garantir que ela o derrote agora, ela terá que usar suas melhores formações. Ela faz um gesto com as mãos e uma luz começa a surgir dela. O mestre da seita da águia começa a se sentir estranho. A donzela diz a ele para ficar parado. Todo o corpo do mestre da seita da águia começa a inflar como um balão de gás, e ele explode por dentro, gerando uma grande explosão ao redor. Assim, a Santa Donzela fez uma formação sacrificial usando o corpo dele. A donzela fechou as mãos em punho e as colocou lado a lado, dizendo que quer ver como eles irão escapar desta vez. Uma bolha vermelha cobre Chen e as 2 mulheres. A segunda irmã pede que Chen pense em algo para tirá-los de lá. Chen diz que a bolha está encolhendo muito rápido e que não tem tempo para isso. O ancião Jin Wuyang começa a sorrir, dizendo que Chen sempre teve mulheres bonitas ao seu lado, e desta vez ele deixará que ele morra com elas. A donzela diz que será impossível para ele destruir aquela formação de sacrifício de sangue, pois é uma formação invencível formada usando a essência e o sangue de pessoas vivas como guia para convocar a aura do céu e da terra. Ao ouvir que aquilo possui a aura do céu e da terra, Chen rapidamente tem uma ideia e ativa seu corpo supremo e mortal, começando a sugar a bolha em que está preso. Ele quebra a formação da donzela, chocando tanto a donzela quanto o ancião. Chen agradece a eles pela hospitalidade e diz que está satisfeito. A Santa Donzela fica assustada, perguntando quem diabos é Chen. O ancião Jin Wuyang começa a correr, dizendo que irá buscar ajuda. Chen se inclina para frente e lança uma espada de seus dedos em direção ao ancião. A espada perfura seu ombro e ele fica apoiado em uma árvore. Chen diz que ele não precisa ter pressa, pois eles ainda têm que acertar suas contas devagar. Do outro lado, a donzela lança um novo ataque. Ela diz para Chen não ficar muito convencido, enquanto forma os punhos e começa a socar o ar. Chen então concentra seu ki em seu punho e lança um ataque de punho gigante dourado em direção à Santa Donzela, atingindo todo o seu corpo. Ela é arremessada para longe em uma velocidade extrema, atingindo uma montanha. No entanto, Chen ainda não terminou e diz que o próximo golpe está chegando. A donzela ativa sua armadura dourada invencível e grita, perguntando se ele conseguirá feri-la agora. O soco de Chen a atinge com força, gerando uma grande fumaça ao redor e fazendo toda a montanha vibrar intensamente. Chen
começa a recuperar o fôlego novamente, enquanto a donzela, por outro lado, está gravemente ferida. Ela caminha para a frente e diz a Ye Chen que ele realmente a irritou, e ele deve se preparar para a sua ira. Nesse instante, uma raposa branca aparece e engole a santa donzela. Uma beldade está voando em cima de uma espada. E ao ver a comoção na terra, Xian Yuan se pergunta o que está acontecendo. Ao perceber a aura negra da raposa perto daquele local, ela grita ao ver que a raposa demoníaca de 9 caudas, que havia sido selada por 1000 anos, foi libertada. A donzela estava lutando para sair da boca da raposa. Ye Chen e sua segunda irmã assistiam horrorizados. Sua segunda irmã explica a ele que ouviu do mestre que há 1300 anos, uma raposa demônica de 9 caudas causou estragos no mundo. Ela foi suprimida pelos 10 anciões sob a grande montanha. Ela nunca pensou que a raposa ainda estaria viva. A donzela agarrou os 2 conjuntos de dentes da raposa para impedir que a besta a devorasse. Seu ki vermelho a cercou. Porém a besta fechou a boca com as pernas da donzela ainda dentro. Os 3 estavam intensamente com medo em seus rostos. A donzela ainda estava falando, mesmo que sua parte inferior do corpo tivesse sido cortada, ela estava pendurada pela boca da besta. Ela diz que o grande plano e a grande causa que ela planejou por muitos anos foram destruídos na boca de um bastardo. A besta a mastigou e a engoliu. Nesse momento, um fantasma de um velho apareceu da boca da besta, e ele chama a donzela de carne inútil. A segunda irmã e Ye Chen ficam chocados com aquela aparição e concluem que o corpo da santa donzela havia sido possuído por aquele espírito. O espírito se apresenta como o ancestral da 8ª geração da Terra Santa de Hongchen, Wu Shangzhen. Ele diz que se lembrará de Ye Chen e no futuro irá voltar para se livrar dele. A segunda irmã projeta sua espada e a lança contra o espírito, e ele desaparece. A raposa se transforma e agora seus olhos brilham em vermelho. De repente, uma luz brilha de cima. Era a sexta irmã segurando algo parecido com uma torre de vários andares, gritando para a besta se ela reconhece aquilo. A segunda irmã fica alegre que sua sexta irmã havia voltado, e diz que ela herdou dos ancestrais a arma do domínio das feras, a torre do demônio. A raposa, ao ver aquela arma, corre para a floresta. A respiração da sexta irmã começa a ficar pesada, e Ye Chen e sua segunda irmã se perguntam o que está acontecendo e como ela deixou a raposa demônio escapar. A sexta irmã começa a cair da espada em que estava de pé, e Ye Chen corre em sua direção para pegá-la. Ele a segura em seus braços, e Yu Qin estava inconsciente. Ye Chen diz que a verdadeira energia dela estava esgotada e por isso desmaiou. A segunda irmã estranha por que ela ficou sem energia tão rapidamente, e ele responde que talvez Yu Qin não possa usar a torre do demônio completamente. Ele diz que vai cuidar dela, e ordena à segunda irmã que vá, e diga a todos para lançarem um contra-ataque enquanto o inimigo não tem líder. Ye Chen faz a sexta irmã sentar na sua frente e diz que o Dan de Yu Qin foi danificado, então ela só pode ser salva se muito Qi for injetado para repará-lo o mais rápido possível. Ambos estão envoltos no Qi laranja amarelado de Ye Chen. Ye Chen diz a King Yi para protegê-los e ninguém pode se aproximar, e pede desculpas à sexta irmã e começa a tirar um pouco de roupa dela. A sexta irmã finalmente acorda, mas fica surpresa ao ver que todas as suas roupas sumiram. Ye Chen diz a ela que ela precisa ajustar sua energia agora. Ela se vira e dá um tapa em Ye Chen no rosto, chamando-o de pervertido. Ting Yi traz as roupas de Yi Ting de volta e diz que as roupas delas estavam ali, e diz que o mestre as tirou porque estava preocupado em queimar as roupas ao curá-la. A sexta irmã sentiu que seu corpo estava agora cheio de pureza e se perguntou se ele realmente tentou salvá-la. Ela pediu desculpas a Ye Chen, dizendo que estava realmente em pânico. Ye Chen diz que está tudo bem, então ela pergunta o porquê as roupas dele estão bem. E ele responde que pediu a King Yi para adicionar água em suas roupas, para que elas não queimassem. A irmã ficou brava de novo, seus olhos brilharam de fúria, e ela pergunta por que ele não fez a mesma coisa nas roupas dela. Ye Chen responde que ele estava com medo de que ela pegasse um resfriado. Ela começa a bater em Ye Chen, e a segunda irmã aparece para resgatá-lo, perguntando o que ela está fazendo com Ye Chen. E a sexta irmã, que estava puxando a bochecha dele, fica surpresa que ele era seu pequeno Ye Chen. E Ye Chen começa a sangrar pelo nariz, pois seu rosto estava pressionado contra os seios dela. De volta à sala do pico Xiangyao, Miao Han diz à mãe de Ye Chen que após a morte do mestre da seita da águia e da santa donzela,
a maneira de lutar contra a terra sagrada de Hongchen e a seita da águia colapsou, e eles conseguiram eliminar a maioria deles, e menos de 100 escaparam. A mestra Ting Wu diz que resolverão as contas com eles mais tarde, e pede para liderar os discípulos para os outros 3 picos para tratar os feridos. A 7ª irmã continua a dizer que a Terra Sagrada sofreu uma catástrofe com a libertação da raposa. A mestra King Yu fala que a 6ª irmã voltou e com ela lá, a captura da raposa demônica de 9 caudas será muito mais fácil. O mestre Liu responde como eles irão explicar isso para o mundo após libertar uma raposa demônio. Porém, ele diz que aquilo foi uma ação que ninguém esperava. Assim eles vão colocar toda a culpa em cima dos inimigos, e agradece pelo trabalho duro do Pico Xianyao. Ye Chen estava sentado com a 2ª irmã nas escadas, quando ela pergunta onde está Jing Wuyang. Ele diz que ele deve ter aproveitado o caos e fugido, e Ye Chen fala que deve lidar com ele mais cedo ou mais tarde. O sistema aparece e dá os parabéns a Ye Chen por ter completado a missão de proteger a terra sagrada de Xianyuan, e com isso ele receberá a recompensa da arte do controle espiritual. Ye Chen fica feliz ao ver isso. Para ele, essa habilidade veio na hora certa para matar a raposa de 9 caudas. O sistema aparece emitindo outra missão, dizendo para que ele faça um duplo cultivo com uma raposa demônica de 9 caudas. Ye Chen entra em um estado de confusão ao perceber que teria que fazer uma dupla cultivação com uma raposa de 9 caudas. De volta na floresta, alguém soca o toco da árvore, gritando maldição, dizendo que se assustou com aquela porcaria de arma. Uma mulher que tinha orelhas de raposa e um longo cabelo branco aparece, dizendo que quando recuperar 10% do seu poder, ela irá buscar vingança contra a Terra Santa de Shanyuan. A mãe de Ye Chen pôs a mão sobre um mapa, dizendo que no momento eles não podem pedir nenhuma mão de obra para ajudar. Então só podem depender deles mesmos para caçar a raposa demoníaca. Ela continuou dizendo que, embora a força da raposa demoníaca tenha enfraquecido após ser selada por milhares de anos, ela ainda possui um cultivo que atravessa o reino da tribulação. Então pede que eles tenham cuidado. Ela olha para a 6ª irmã e diz que ela é a mais forte mestra de feras da Terra Santa, e manda ela contar sobre o plano dela. Yu Tin esticou os dedos e, com seu QI, convocou 3 cães fofos e felpudos. Ela diz que deveriam se dividir em 3 grupos e procurar com os cães, pois a raposa demoníaca acabou de quebrar o selo e seu corpo ainda está fraco. Então não poderia ter ido muito longe. A 6ª irmã bateu palmas e ordenou que eles se dividissem em grupos de 3. Saindo para o pátio, todos se dividem e falam que se alguém encontrar a raposa devem lançar um sinal. A mãe de Ye Chen pede que ele fique lá, e caso elas encontrem algo, eles devem ir em reforço. Ela olhou para trás e Ye Chen já havia sumido. Os cães estavam fazendo o trabalho, cheirando o cheiro da raposa demoníaca para ajudá-los a rastreá-la. A 7ª irmã perguntou se eles realmente podiam confiar nesses cães. Yu Tin respondeu que a única maneira de rastrear uma raposa demoníaca é pelo cheiro. Embora pareçam não estar fazendo nada, quando se trata de negócios sérios, ela ainda é muito confiável. Nesse momento, os cães começaram a urinar na frente deles, e Yu Tin chutou um deles, dizendo para eles irem logo e guiá-los. Ting Yi perguntou a Ye Chen o porquê eles não foram com as irmãs. Ele respondeu que era impossível encontrar a raposa a menos que ela venha nos caçar. O cão latiu, apontando para algum lugar. A 7ª irmã lançou sua espada gritando em direção a um local. Ela estava confusa porque a espada atingiu algo. Yu Tin disse que algo estava errado, não parecia que a raposa tinha sido atingida. Naquele momento, a raposa demoníaca se lançou nas irmãs, derrubando-as no chão e mandando que se ajoelhassem. Yu Tin ficou horrorizada, e os olhos vermelhos da raposa brilhavam, e ela pediu que lhe entregasse a Torre do Demônio. Yu Tin fechou os olhos e disse que a Torre do Demônio é um tesouro ancestral da Terra Santa, e ela não a entregaria a um demônio como ela. A raposa demoníaca então fala que irá esmagar a cabeça dela, e Ye Chen aparece atrás dela pedindo licença. E a raposa demoníaca virou-se, seus olhos arregalados e boca franzida, vendo Ye Chen atrás dela. Ela perguntou quem ele era, e Ye Chen respondeu que ele é o mestre da Terra Santa Imortal, e ela deveria se comportar.
A raposa olhou para Ye Chen, surpresa, e começou a rir e disse que Ye Chen estava se gabando na frente dela. Ela xingou ele, e Ye Chen se aproximou dela, sorrindo e fazendo uma cara estranha. Ela ficou assustada e pulou para longe dele. Yu Ting e Zhao olharam para ele confusos, pensando no que ele fez com ela. Ele coçou a cabeça e disse que ainda não fez nada. Ele pensou consigo mesmo se a raposa havia sentido seu domínio espiritual. A raposa demônica gritou, perguntando: quem diabos era Ye Chen? Suas presas estavam à mostra, e os olhos pareciam os de um gato quando está zangado. Ela pensou consigo mesma porque sentia um medo profundo dele. Ye Chen respondeu dizendo que já disse a ela que é o mestre da Terra Santa Imortal. Os olhos dela ficaram vermelhos, e um QI roxo a cercou. Ela se transformou lentamente na raposa demoníaca que era antes, lançando seu QI roxo ao redor. Zhao disse que ela é muito forte, e não era um páreo para ela. E Yu Ting começou a formar a arma de controle de bestas com seu Qi. Yu Ting disse que só há uma saída. Ela selará a raposa demoníaca na torre ao custo de se destruir. Ye Chen levantou a mão e disse que não é necessário, ele lidará com isso. Yu Ting está confusa, e ele se aproximou da raposa, que tinha a boca aberta. Sua mastigação transformou-se em uma bola rosa de energia concentrada com raios ao redor. Yu Ting estava tremendo. Ela disse que a aura da raposa era terrível, e com esse disparo, metade da Terra Santa Imortal seria destruída. Ye Chen, próximo à raposa, pede que ela se acalme. E a raposa caiu de joelhos, rosnando, pois ela mesma não sabia o que estava acontecendo. Ambas as irmãs estavam chocadas, pensando em como ele fez isso. Ele estendeu as mãos com seu Qi amarelo ao redor. A raposa se levantou e disse que não aceitará essa humilhação, e que está tremendo de medo porque não conseguia entender o que Ye Chen fez com ela. Ela se levantou dizendo que não aceitará essa humilhação novamente, e que nunca mais se ajoelhará. Ye Chen abriu os olhos e disse que ela sofrerá se continuar. Ele se lançou para cima, socando a raposa no rosto com tanta força que seu rosto virou para o outro lado. A raposa havia voltado à sua forma humana, com uma marca roxa em sua bochecha. A raposa diz a Ye Chen que não se importa com quais truques ele tem. Ela não vai se render enquanto estiver respirando. Ela não cederá a ele. Ye Chen pensou que aquela raposa era teimosa. Ele pegou a torre demoníaca de sua sexta irmã e pede que a raposa pense bem, pois senão, ele irá usar aquela arma contra ela. A raposa riu e disse de volta que na época, foram necessários 3 mestres celestiais, e pergunta se ele acha que pode controlar a torre demoníaca. Ye Chen fez um gesto ao redor da torre, no qual ela começou a brilhar intensamente. A raposa resmungou perguntando como aquilo era possível. De repente, toda a raposa começou a entrar na torre demoníaca e desapareceu. Ye Chen fala para a raposa que agora ela pode ficar lá dentro e refletir sobre si mesma. As 2 irmãs estavam surpresas ao ver isso. Ele se virou para Yu Ting e pede que ela deixe a torre demoníaca com ele. Yu Ting diz que está tudo bem e torna Ye Chen o mestre daquela arma, já que ninguém poderia usá-la como ele. 3 dias depois, no salão Yu Xiaofeng, os ancestrais da Terra Santa Imortal estavam lá para abençoar os discípulos através do desastre. O mestre Liu diz que todos os discípulos devem treinar mais duro agora até que o poder de Terra Santa seja restaurado, e eles se vingarão da Terra Santa Hongchen. Todos concordaram em união. Ele apontou para a porta e disse que em seguida gostaria de convidar o ancião Ye Chen para falar. No entanto, Ye Chen não havia aparecido. Nas montanhas, em um lago, Ye Chen liberou o selo que mantinha a raposa demoníaca, jogando-a na água. Ela gritou de alívio quando caiu. Ye Chen pergunta a ela como é ser trancada na torre. A raposa pede perdão e não fará nenhum mal outra vez. Ela diz que a torre é como um inferno, ela não quer estar lá. Ela estava envolta por uma luz roxa e raios atingiam seu corpo. Ye Chen pede que a raposa suba primeiro, ela o obedece rapidamente. Ye Chen diz que a deixará livre. A raposa olha para Ye Chen com um rosto fofo, e Ye Chen continua e diz que ela só será livre se assinar um contrato de mestre e servo com ele. A raposa imediatamente se curva para ele e diz que sim, ela fará isso. Ela estava chorando. Ye Chen explica o contrato de mestre e servo para ela, que ela deve obedecer a todas as ordens dadas por ele, e se desobedecer será destruída, e nunca renascerá novamente.
A raposa diz que entendeu. Ye Chen pergunta qual é o nome dela. Ela levanta a cabeça e diz que é Luo Li. Assim, Ye Chen diz que a chamará assim agora, e diz que ela pode ir brincar sozinha, porém ela não deve causar nenhum problema, e se ela precisar dele, pode chamá-lo. A raposa ouve isso, e fica muito feliz, pulando nele com alegria. Ye Chen também esclarece que é apenas um contrato de mestre e servo. Ela não precisa servi-lo o tempo todo. A raposa foge, dizendo que agora irá caçar e comer um pouco de frango. Ye Chen pensa que deve dar a ela algum tempo para construir um bom relacionamento. Miao Han desce dos céus com um ki vermelho em volto dela, perguntando o porquê dele não estar no pico para realizar a cerimônia. Ye Chen responde que não quer ir ao pico e dizer todas aquelas palavras grandiosas na frente deles. Miao Han diz que ele já está aqui há tempo demais. Ela faz um rosto sedutor e diz para ele descer a montanha. Ela vai mostrar algo para ele. Eles vão para a cidade da Torre de Qingshan, onde há amplas estradas de pedra e torres longas com salões. Eles se sentam na frente de várias mulheres que estão realizando a dança das fitas. Ye Chen e Miao Han estão bebendo. Ele pergunta para a terceira irmã se aquilo é o que ela chamou de programa para eles fazerem. E ela responde sim, dizendo que aquilo é maravilhoso. Ye Chen fica decepcionado, pois esperava algo diferente. De repente, um homem aparece no palco agarrando uma mulher pela mão e uma supervisora das dançarinas diz que ela não está à venda. Então pede que ele não a incomode. Ele grita com ela, dizendo que aquilo é totalmente inaceitável. A supervisora agarra o braço dele e diz que se ele quer se divertir, pode ir ao bordel. O lugar deles é uma casa de chá, onde não existe aquele tipo de serviço. O homem irritado diz que o bordel está lotado e por isso ele não pode entrar. Miao Han pergunta a Ye Chen o que exatamente é um bordel, e Ye Chen ignora, dizendo que ele também não sabe. O homem começa a ficar muito rude, agarra novamente a mão da dançarina firmemente e diz que não é como se ele não estivesse pagando para estar ali. O supervisor grita com ele mandando-o parar. Isso deixa Miao Han muito irritada, e ela joga o copo na cabeça dele. O homem se pergunta quem fez isso, e Miao Han se aproxima furiosamente, dizendo que um homem grande estava intimidando uma mulher fraca. O homem joga uma mesa nela, e nesse instante Ye Chen pega a espada da mão de sua irmã, e com ela quebra ao meio aquela mesa. O homem avança em direção a ele, dizendo para observar o poder de seu punho. Ye Chen lança um soco forte na cabeça do homem, que o coloca no chão com um único golpe. As mulheres presentes ficam chocadas. Ye Chen pega a mão de sua irmã e pede que eles saiam daquele local. Miao Han diz que eles saíram tão cedo. A irmã se pergunta para onde mais eles podem ir. Ye Chen estava bebendo na garrafa e pergunta se ela vai àquele local toda vez que descem da montanha. A irmã diz que sim, mas apenas algumas vezes, já que a mestre é tão rigorosa. E nesse instante sua irmã sugere que eles vão ao bordel, e água sai da boca de Ye Chen. Miao Han pega a mão de Ye Chen e diz para irem lá. Ye Chen discute e diz que aquele cara disse que o bordel estava fechado. Dois homens estão em pé no portão e dizem que o bordel está fechado, pois o mestre o reservou. Miao Han diz para pararem de conversa e que deixem ela dar uma olhada. Um homem usando roupas velhas sai e diz que eles podem entrar, pois seu mestre está chamando-os. Ye Chen responde dizendo que eles não podem ir, pois não conhecem o mestre dele. O homem levanta o rosto e diz que o jovem mestre dele conhece um velho amigo deles da Terra Santa. O homem fica na frente deles, e a terceira irmã fica confusa, pensando, como ele sabia que eles eram da Terra Santa? Ye Chen diz que ele era poderoso, então notou as habilidades deles. O homem abre a porta com um sorriso no rosto e um homem vestindo um manto vermelho com detalhes rosa claro estava sentado na frente deles, segurando um copo de vidro. Ele sorri e pede que eles se sentem com ele. A irmã fica irritada e diz que definitivamente não vai se sentar e que ele precisa dizer quem ele é primeiro. Ye Chen diz que não se importa e eles podem comer um pouco. O homem se apresenta dizendo que é da cidade Yun, Song Yu Xian. Ele pergunta se eles são discípulos da Terra Santa, e Ye Chen responde sim, perguntando o que ele quer. Ele diz que há apenas uma razão para a visita dele. Ele quer se casar com alguém da Terra Santa de Xianyuan. Houve gritos de descrença e a irmã gaguejou falando a palavra casamento. Ye Chen sorriu
e pergunta com quem Song Yu gostaria de se casar. Ele coloca uma uva na boca e diz que é com uma das 7 discípulas do Pico Xiangyao. Ele diz que ouviu rumores de que elas são todas muito bonitas e que ele não se arrependeria de casar com uma delas. A irmã fica realmente irritada e pergunta: quem era ele para fazer aquele pedido? Ye Chen segura a mão dela e pergunta o motivo pelo qual ele ainda está brincando na Torre Qing, em um bordel. Ele diz que foi até o Pico Xiangyao, mas estava bem fechado e nenhum estranho podia entrar lá. Ele continua dizendo que então os encontrou descendo da montanha e pede que eles o ajudem a conseguir alguma dama. Ye Chen ri e pergunta se ele quer que eles o aceitem. O homem ri e diz que sim. Ye Chen se aproxima da porta e diz que não tem absolutamente nenhum interesse em fazer isso e se despede. Mas então Song Yun estende a mão e diz que, se eles recomendarem alguém a ele, ele pagará uma quantia generosa. Ye Chen pausa e diz que Song Yin alugou toda a Torre Qing, mas está comendo frutas sozinho. Ye Chen fala que, quando ele entrou, já havia sentido pelo menos 5 perfumes de mulheres nele, então, quando eles chegaram, ele simplesmente as afastou. O homem fica surpreso e chocado quando Ye Chen continua dizendo que ele faz isso, mas não admite. E ele também dá uma descrição falsa de si mesmo, assim alguém como ele definitivamente não é digno das 7 discípulas. O rosto do homem estava vermelho de constrangimento. Ye Chen vira as costas e diz para ele parar de pensar na ideia de se casar. A irmã diz que está muito zangada após ouvir que alguém como aquele homem queria se casar com suas irmãs e ela. Ye Chen diz que a Terra Santa de Xianyuan venceu 2 das maiores oponentes, a Seita da Águia e a Terra Santa de Hongshen, e já se tornou uma das mais fortes. Qualquer pessoa com cérebro definitivamente vai querer se unir ao território deles. A irmã fecha as mãos em punho e diz que odeia a cidade Yun. Ye Chen pergunta o motivo. A irmã olha para ele e diz que sua irmã sênior Shu Tiu uma vez se encontrou com alguém da cidade Yun. E quando era pequena, sua família foi morta, e ela ainda está tentando encontrar o assassino, que poderia ser de uma das 7 grandes famílias da cidade Yun. Ye Chen pergunta por que ela ainda não voltou, já que uma ordem de retorno foi enviada para todos os discípulos. A terceira irmã diz que também não sabe, porém diz que ela talvez ainda esteja investigando e nem percebeu. Ye Chen fala para eles voltarem para o pico para avisar a sua mãe sobre esses acontecimentos, pois eles precisam ser cautelosos. E a irmã concorda, dizendo que mais famílias ricas irão vir propor casamento. De volta à Torre Qing, o mesmo homem está de pé olhando para eles. O jovem Song Yu diz que o principal objetivo deles é o casamento, assim eles não podem causar nenhum problema. Ele continua, perguntando ao ancião se a carta de descrição está vindo. O servo responde que se calcularem pelo caminho que estão tomando, eles chegarão amanhã. O homem olha novamente e diz que o dia não importa. Quando eles receberem a carta, eles irão propor o casamento. E com o conhecimento dele, 2 caixas de ouro para o pedido de casamento definitivamente resolverão o problema. O servo diz a ele que a posição de mestre da Terra Santa Xianyao está instável no momento. O homem diz que está tudo bem. Ele abre a porta de um quarto onde uma mulher está deitada amarrada. Era a primeira irmã. Song Yu diz que ninguém pode impedir o casamento agora. Ambas as irmãs estavam discutindo algo. A 7ª irmã então propõe uma aposta. E a 6ª irmã aceita, e diz que quem perder não poderá ver Ye Chen por 1 mês. Ambas abriram a porta do quarto e disseram para Ye Chen mostrar a elas a pinta na sua parte traseira. Porque Ye Chen estava de pé atrás de outra mulher. Ambas as irmãs ficaram loucas, gritando que ele as traiu com outra mulher. A 7ª irmã jogou a espada nele, e ele rapidamente se esquivou, mandando que elas olhassem bem, pois era sua marionete, Qing Yi. Ambas se desculparam e disseram que não viram claramente. Ele esfregou a cabeça e disse que da próxima vez elas podem bater antes de entrar. Ambas concordaram e disseram que era hora de acertar as contas. Ambas as irmãs pularam em cima de Ye Chen, a 7ª irmã mandou ele tirar suas calças, e a 6ª irmã disse para ele ser rápido, já que ela não pode esperar. Nesse momento, a 3ª irmã abriu a porta, dizendo que aquele homem, Song Yu, estava lá. Ambas as irmãs estavam ocupadas tirando as roupas dele, e Ye Chen grita perguntando o motivo de ninguém bater na porta. A mãe de Ye Chen olhou para o mestre Liu e perguntou por que ele trouxe um estranho ao pico para um pedido de casamento. O mestre Liu ri e diz que aquele homem era o Sr. Song,
e que ele não era um estranho. Song-yu junta as mãos e cumprimenta a mãe santa de Xianyao. O mestre Liu diz que ele é o filho mais velho da família Song, uma das 3 grandes famílias da cidade Yun, e que ele já está no reino de preenchimento do vazio, em uma idade jovem e tem potencial ilimitado. O mestre Liu sussurra no ouvido da mestra Qinggu, dizendo que ela não deve se apressar em afastá-lo e pede que ela o deixe conhecer a segunda irmã e as outras. A mãe de Ye Chen responde, dizendo que não há necessidade disso e que eles não têm mulheres disponíveis no momento esperando para se casar. Song-yun tira uma caixa e a abre na frente dela. Ele diz que não veio por impulso, mas porque uma discípula do pico dela já está comprometida. Ela fica surpresa ao ouvir a palavra comprometida e vê a coisa vermelha na caixa. Ele continua, dizendo que, como eles podiam ver, aquela carta é o contrato de casamento que seu pai e o chefe da família Shu concordaram há 20 anos. Ele continua, dizendo que, na verdade, ele já tem um contrato de casamento com a senhorita Shu, que é uma discípula sênior sob o pico Xiangyao. O mestre Liu diz que aquela carta está escrita em papel dourado e era impossível para a mestra Qinggu se opor a isso. O jovem Song-yu diz que veio ali desta vez apenas para obter o consentimento. A mãe de Ye Chen diz que Qiuya esteve fora por 1 ano, então o contrato de casamento provavelmente não será cumprido por um tempo. E Song-yu diz que tem uma maneira de encontrá-la. A mãe de Ye Chen então fala que como ele tinha um contrato de casamento, ela não podia se opor e diz que está tudo bem. Ye Chen aparece por trás e fala alto dizendo que se opõe àquele casamento. Ye Chen aparece por trás com suas 3 irmãs e diz que com ele lá o contrato de casamento é inválido. Ele continua dizendo que uma vez que há um contrato de casamento pré-existente, pergunta o motivo pelo qual a família Song ficou parada quando a família Shu foi exterminada. E diz que talvez a Terra Santa deles está florescendo, e ele está trazendo à tona velhas questões de uma aliança de casamento. Song-yu diz que os chefes de ambos os picos concordaram, e aponta o dedo para Ye Chen, perguntando quais problemas ele quer causar sendo um júnior. Ye Chen coça o nariz de forma sarcástica, e diz que há pessoas naquela Terra Santa cujas palavras têm mais peso que todas elas. Song-yu ri, e diz que Ye Chen era um louco, chamando o líder da seita pelo nome, e fala que ele estava condenado. Ele olha para o mestre Liu, que fala que as palavras do irmão sênior têm efeito. Song-yu fica realmente chocado ao ouvir as palavras irmão sênior, e seu rosto se deforma com tanta informação. Song-yu estava realmente furioso, perguntando que tipo de piada é aquela. Como Ye Chen poderia ser um ancestral sênior da Terra Santa de Xianyuan? Ye Chen, com um tom sarcástico, diz que ele é realmente um ancestral. Song-yu ainda estava com raiva, dizendo que era totalmente irrazoável. Ye Chen olha para o mestre Liu e pergunta qual era o relacionamento com Song-yu, já que ele permitiu que ele subisse a montanha e agiu como conselheiro de casamento. O mestre Liu diz que o tio de Song-yu é um conhecido do seu pico e o Xiao. Assim, o que ele fez pode ter sido considerado uma forma de camaradagem entre eles. Ye Chen acaricia o queixo e diz que, se for assim, Song-yu deve chamá-lo de grande ancestral sênior. Song-yu diz que já que Ye Chen é um grande ancestral, pergunta o porquê dele ter aparecido no bordel abaixo da montanha, já que aquilo ia contra as regras da Terra Santa. Ye Chen olha para ele e diz que estava apenas descendo a montanha para entender a situação das pessoas, e pergunta se o mestre Liu sabe disso. O mestre Liu concorda fortemente. Song-yu diz que, mesmo que Ye Chen seja um grande ancestral, não muda o fato de que está escrito no papel dourado o acordo de casamento. Ye Chen diz que um contrato de casamento não é um contrato de servidão por contrato. Ele continuou dizendo que a autenticidade daquele contrato de casamento não pode ser verificada, a menos que ele traga a pessoa que representou a assinatura da família Shu para comparar a caligrafia. Ele acrescentou que, caso contrário, quem poderia garantir que não é forjado? Song-yu estava realmente furioso e se pergunta se Ye Chen era realmente um ancestral ou um patife sem vergonha. Ele se vira e diz que está indo embora, e Ye Chen responde que ele não precisa ser acompanhado. O ancião aparece e pergunta o que eles devem fazer em relação ao casamento. Song-yu responde que irá à mulher primeiro e depois fazer um filho com ela. Assim eles não poderão recusar novamente. Essa afirmação deixou Ye Chen, que estava ouvindo tudo,
realmente irritado. A mãe dele o chamou para ele não fazer nenhum movimento, mas Ye Chen juntou energia em seu punho e deu um soco em Song Yu. Song Yu pergunta se ele havia enlouquecido por ousar em bater nele e se a Terra Santa Xian Yuan queria ter uma briga com a cidade Yun. Ye Chen olha para ele e diz que não é de se admirar que sua irmã ainda não tenha voltado. Era porque ele estava mantendo ela em cativeiro. A mãe de Ye Chen ficou chocada ao ouvir isso. A testa de Song Yu começou a suar muito, e ele começou a rir para tentar amenizar a situação. Ele responde que isso é absurdo e nunca a capturaria. A terceira irmã olha para Ye Chen e pergunta: como ele soube? Ye Chen responde que devido à sua cultivação, sua audição é extraordinária, e ele pode ouvir o som de uma folha caindo a 100 milhas de distância. Assim, ele ouviu de Song Yu que iria forçar um casamento depois de ter um filho com a irmã sênior. A mãe ficou muito brava. Ela chamou Song Yu e pediu que ele entregasse sua discípula imediatamente. Song Yu diz que subiu a montanha com boas intenções para um pedido de casamento e não esperava ser falsamente acusado por isso. Ele continuou dizendo que mesmo que morra lá, nunca se submeterá a ela. Ye Chen diz que ele tem uma grande determinação e manda que a terceira irmã leve alguns discípulos e procure o lugar onde ele ficou, dizendo que tem certeza de que a irmã sênior está lá. Assim, a terceira irmã ordenou que 10 discípulos fossem com ela. Song Yu ficou realmente irritado e diz que eles não têm permissão para ir até lá. O ancião puxou sua espada e atacou Ye Chen, que defendeu com maestria. O mestre Liu olha e diz que aquele ancião estava no reino Mahayana. Na floresta, 2 jovens estavam ajoelhados no chão. Eles disseram que o jovem mestre foi exposto pelas pessoas da Terra Santa, e o homem sorri dizendo que finalmente a posição de líder do clã será dele. Ele era o segundo filho da família Song, Song Luxian. Song Yu grita perguntando como eles se atrevem a colocar as mãos em seus convidados e se eles não têm medo de serem ridicularizados pelo mundo marcial. Ye Chen responde que eles não precisam recorrer à violência e que assim que eles retornarem, tudo ficará claro. Song Yu diz que pode entrar e sair livremente sem evidências e que eles não poderão impedi-lo. Ele pensa consigo mesmo que, embora tenha instruído a esconder a irmã sênior antes de vir, é melhor para ele escapar primeiro. O ancião junta as mãos em uma energia azul que o cercou. Ele pede que jovem mestre vá embora e diz que quer ver quem ousa os impedir hoje. O mestre Liu sussurra no ouvido da mãe de Ye Che e diz que é melhor eles entenderem a situação claramente e devem priorizar a situação geral e não agir de forma imprudente, e ela responde que eles capturaram Qiuya. O mestre Liu responde que eles não têm nenhuma evidência, e diz que tudo isso pode ser um mal-entendido, e se tantas pessoas souberem que eles intimidaram um convidado, isso cairá em cima deles. Ye Chen fala que está tudo bem e que ele não precisa da ajuda dele. Isso surpreendeu o mestre Liu, que diz que aquilo não era o que ele queria dizer. Ye Chen fala para o ancião de Song Yu que quer ver ele dar um passo para fora do pico hoje. Song Yu fala que a arrogância de Ye Che era grande demais, e pergunta se ele der um passo. Ye Chen se atreverá a atacá-lo. Ele pensa consigo mesmo que desde que o líder do pico Yu Xiao não intervenha, ele tem certeza de que vai ganhar. Ye Chen saca sua técnica de espada e diz que se ele ousar sair daquele local, ele irá se arrepender por muito tempo. O ancião ri e diz que aquela técnica de espada era muito simples, mas mesmo assim, Ye Chen estava ousando agir de forma imprudente. Ele junta as mãos e 10 espadas o cercam. Ele diz que é o sucessor da espada voadora da visão, e como aquelas 10 espadas douradas, nunca provou a derrota. Ye Chen fala que ele terá uma morte miserável, e centenas de espadas começam a cercá-lo. Tanto Song Yu quanto o ancião ficam surpresos, perguntando se é uma ilusão. Ye Chen lança-se sobre eles pedindo para eles falarem se a dor vai doer ou não. Song Yu ordena ao ancião que o proteja, e ele diz que o jovem mestre não precisa ter medo, pois a quantidade não importa, e suas 10 espadas douradas foram refinadas 100 vezes e podem lidar facilmente com as centenas de espadas de Ye Chen. Porém, a técnica de Ye Chen quebra todas as espadas daquele homem, empurrando-os para longe. As discípulas voltam dizendo que encontraram a irmã sênior, e ela estava no lugar onde aquele idiota ficou. Song Yu grita que seus homens eram um bando de tolos,
Mesmo mandando escondê-la em outro local, ela ainda foi encontrada. O mestre Liu diz que eles se atreveram a conspirar contra os discípulos da Terra Santa e diz que eles simplesmente não colocaram o líder da Terra Santa em seus olhos. O mestre Liu ordena que tragam Song Yu para ele, pois irá puni-lo pessoalmente. O mestre Liu segura Song Yu pelo cabelo e começa a levá-lo para baixo. Ye Chen sorri e diz que parece que o mestre Liu finalmente encontrou um substituto para Jing Wuyang. A mãe de Ye Chen ordena que suas discípulas levem Qiuya rapidamente, pois ela foi envenenada e precisam desintoxicá-la o mais rápido possível. Ye Chen pensa consigo mesmo que Song Yu já tinha arranjado para esconder a irmã sênior e se pergunta como ela poderia ser encontrada tão facilmente. Ele pensa ainda mais se foi um erro cometido por seus subordinados ou se alguém está usando eles como bode expiatório. No meio da floresta, a terceira irmã estava junto com as outras discípulas, e nesse momento é atacada por uma lâmina que vem voando e atinge a garota ao lado dela. A terceira irmã saca sua espada e grita: "Quem estava lá?" De repente, o segundo filho da família Song está parado atrás dela e a atinge. A mãe de Ye Che diz que felizmente ela estava apenas drogada e adormeceu, e ela não sofreu nenhum dano grave. A sétima irmã estava realmente zangada e disse que deveria picar aquele sobrenome Song em 1000 pedaços. A quinta irmã concordou e disse que iria também. A mãe aconselhou-as a parar e deixar o mestre Liu lidar com tudo, para não agirem de forma imprudente. De trás de um muro, Ye Che chama a sua sexta irmã. Ela olhou para ele e perguntou o que há de errado e por que ele não está entrando. Ele respondeu que está caótico lá dentro, então ele não vai aumentar o caos. Ele continua dizendo que os discípulos que foram resgatar a irmã sênior retornaram, e eles disseram que a terceira irmã sênior e os outros iriam voltar a meia hora, mas eles ainda não a viram. Assim ele está preocupado que algo possa ter acontecido. A irmã diz que o Song Yu foi capturado e pergunta quem mais ousaria estar na montanha. Ye Che responde que encontrar a irmã sênior Qiuya foi muito suave, e ele teme que alguém esteja usando-a a seu favor. Ele continua dizendo que a prioridade é encontrar a terceira irmã, e agora depende da sexta irmã encontrá-la. Ela segurou a mão dele e disse que entendeu, e pede que ele venha com ela. Ela convocou seus 3 cães e disse para eles descobrirem onde a terceira irmã está. No meio da floresta, eles observaram e Ye Che perguntou: como eles irão encontrá-la se não há vestígios? A irmã mais velha ao lado dele ficou surpresa e diz que é verdade, e pergunta o que eles devem fazer agora. Ye Che fala que aconteceu de ele ter algo que podia ajudar. Ele tirou um pano vermelho e explicou à irmã que ele não roubou e foi a terceira irmã que forçou em suas mãos. Ele estendeu a mão e mandou o cachorro cheirar, e pede que eles lhe derem o caminho. A sexta irmã beliscou a bochecha dele e disse para ele não tentar se aproveitar da situação. Manda que ele entregue a roupa íntima da terceira irmã sênior. Na floresta, a terceira irmã sênior estava amarrada a uma árvore com 2 pessoas mascaradas paradas na frente dela. Ela estava inconsciente, mas depois recobrou a consciência. No momento em que acordou, as pessoas à sua frente falam que ela finalmente acordou e que agora seus irmãos podem se divertir. A terceira irmã perguntou a eles quem são eles e como ousam causar problemas na Terra Santa de Xianyuan. Ela estava se sentindo muito tonta e se perguntava o que estava errado com seu corpo. Uma voz é ouvida dizendo que em plena luz do dia, 2 sanguessugas ousaram assediar uma mulher virtuosa. O segundo filho da família Song apareceu e bateu nas pessoas, deixando-as inconscientes. Ele disse à terceira irmã que ela estava segura agora. Ele se aproximou dela e disse: se há mais algo em que ele possa ajudar, ele fará o possível para atender ao seu pedido. Isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui e agradeço também pelo enorme apoio que deram nessa saga do jovem mestre da seita. Se chegarmos a 1.200 likes, vou saber que vocês querem a continuação da obra. Quando lançarem mais capítulos na gringa, vou traduzir para as próximas partes. Então, deixem o like e se inscrevam para não perderem nenhum vídeo sobre o jovem mestre da seita. Até o próximo vídeo.